Vascaínos, bom dia, meus amores, sem pânico! Sem pânico nenhum, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso cafezinho com o Portuga para falarmos desse amor incondicional, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Galera, o cafezinho hoje está um pouquinho tarde, porque hoje realmente eu tirei para dar uma descansada. A semana minha não tem sido fácil. E ontem eu participei de um eventozinho, um pagode com amigos maravilhosos, né? A gente tem que estar sempre com pessoas do bem, pessoas que fazem bem. Ontem foi um dia muito especial, então, Serizinho, pé na jaca, né? E aí dei uma descansada que eu precisava mesmo e já estou agora com as baterias carregadas. E vamos embora que hoje tem estreia do Vascão da Gama, meu Deus, que Vasco é esse? Que Vasco é esse? Bora, galera! Começa hoje a brincadeira pro Vasco. Ontem o campeonato já iniciou, né? Já tiveram surpresas, né? Você vê o Sport arrancou empate contra o São Paulo no Morumbi. O Flamengo empatou com o Inter. Mas o Inter tem um bom time, não resta a menor dúvida disso. São dois times, o Flamengo favorito, o Inter é um dos postulantes também a título, né? Então foi um resultado normal. O Grêmio ganhou do Atlético Mineiro, o Fluminense perdeu pro Fortaleza e Mano Menezes demitido, né, galera? Não sei se vocês estão... Fiquei sabendo agora de manhã que o Mano Menezes foi demitido. Pô, eu acho o Mano Menezes um excelente treinador, gente, de verdade, mas ele é um treinador que... Existe um preconceito de treinadores com a idade um pouco mais avançada, eu já percebi isso, entendeu? Tá... Parece que o cara desaprendeu. Quanto mais velho, ainda mais treinador, melhor, né? Eu penso assim. É um treinador de personalidade. Quando o Marcelo quis peitar ele lá, opa, aqui tu não vai apitar nada não. Aqui o que manda sou eu. Então, treinador de pulso. Mas isso aí não é problema nosso, a gente é vascaíno. Mas o Fluminense perdeu o jogo e também demitiu o seu treinador. Com certeza, o Fluminense sempre pensa grande, a gente sabe disso. O Fluminense não é igual o VAR, infelizmente eu falo isso, depreciando a gente, mas tem que ser sincero. O Fluminense vai, o Fluminense com certeza, ou vai no Renato Gaúcho ou vai no Fernando Diniz. Vocês vão ver. Eles buscam um treinador de ponta, ainda mais o Fluminense que vai jogar Mundial. Eu não me surpreendo se o Renato Gaúcho não toma conta do Fluminense, até porque o Renato já falou oficialmente ontem que quer voltar para o mercado de novo. Então, está muito claro que é um treinador que eu adoraria no Vasco. Adoraria, mas já chega de ficar sonhando. O Vasco ele só sonha e nunca acontece absolutamente nada. Agora, que o Vasco tem um elenco interessante, temos sim. Estou muito curioso com o que o Carille fez durante esses 20 dias aí na ausência de jogos oficiais. O Vasco treinou, se preparou, fez 2 jogos treinos aí com Maricá, Boa Vista, fez muitos treinamentos específicos, né? Parte tática que aí a imprensa não tem acesso. E fisicamente tomara que o Vasco esteja bem. Porque, gente, olha só, eu vou dar alguns exemplos muito bacanas que sirva de lição para nós vascaínos. O Fortaleza. Fortaleza tem um time espetacular? Nossa, que jogador! Não, é um bom time, O Fortaleza tem jogadores no papel muito melhores que o Vasco? Não, só que o Fortaleza, ele pegou um macete de jogar esse Campeonato Brasileiro. O Fortaleza já está aí há 3 anos, me parece, já disputando lá em cima. Por quê? Porque pegou, tem uma estrutura maneira, é um clube, fisicamente, tem uma boa preparação física, o treinador é de altíssimo nível. E outra coisa, perceberam que o treinador não larga o Fortaleza por nada? E pode ter certeza, por mais que exista amor pelo clube, que você tenha carinho, você acaba que futebol é profissional, você vai receber uma proposta e ele acaba indo para outro. Ele não foi, já negou várias coisas, inclusive a do Vasco, quando o Vasco era SAF, que a gente achava que era milionário, né? E ele rejeitou, ele chegou a balançar, mas rejeitou por quê? Porque lá ele tem segurança. O Fortaleza é um clube uniforme, ele não se abala, né? O torcedor veste a camisa, é uma torcida grande também, né? Uma torcida regional, né? mais grande. Então o Fortaleza está aí nas cabeças. Ontem já estreou ganhando do Fluminense, não tem a menor dúvida que vai estar lá na frente de novo, lá brigando pelo título. Então, gente, eu acho que o Vasco tem que seguir os exemplos positivos, entendeu? O Vasco no papel tem um time muito bom, gente. Paulinho, Jair, o Piton, o PH, o Paulo Henrique, o Verratti, o Ryan, o Coutinho, o Payet, né? Quer queira, quer não queira, eu acho o Payet um cracaço que tinha que entrar mais vezes nos jogos do Vasco, mais cedo, não ia entrar faltando 5 minutos, depois quer que o cara... Aí bota a culpa no Payet, que o Payet ganha muito. Essa teoria da conspiração, e é tudo que a diretoria quer. A diretoria quer tirar quem ganha muito. E o torcedor pede para sair, opa, quer que saia? E tira. Porque... longe de ser o Payet o problema do Vasco. Está longe de ser problema o Payet. O seu Payet é um jogador que poderia estar entregando, mas poderia estar sendo melhor usado, né? Cá entre nós. Poderia estar melhor usado, porque na época do Ramon Dias ele era muito usado, ele era muito importante no time do Vasco. Mas enfim, o treinador agora é o Fábio Carille. Tomara que esses 20 dias o Vasco
se aprimorou fisicamente, que o Vasco fisicamente, na minha humilde opinião, estava em pedaços, sabe? Estava muito mal, o Vasco cansa nos jogos, então o Vasco precisa estar bem fisicamente. Você vê o Fortaleza mesmo, mora num lugar, é de um estado de muito calor, que lá é calor o ano todo, os caras entram na bola num prato de comida, e o Vasco tem que ser assim, gente. Para o Vasco competir tem que fazer isso, porque quando o Pedrinho falou lá, o presidente, o nosso presidente, que o Vasco tem os 8 melhores elencos do Brasil, está entre os 8, não achei nenhuma loucura que ele falou assim, ele falou até aí, ele até falou não só como presidente, como jogador de futebol, que foi grande, né, grande jogador. O Vasco sim tem um dos 8 melhores elencos do Brasil. Agora, vai ficar oitavo, vai ficar em sexto, quinto, quem sabe? Ou pode ser 12º? Pode, porque é que eu falo, o Vasco tem que ter planejamento, principalmente, gente, da fisiologia. Eu acho jogadores do Vasco, muita gente se contundindo, eu não sei se vocês concordam comigo, é muito jogador lesionado gravemente. Aí, quer ver uma coisa, o GB jogou no Sub-20 anteontem contra o Flamengo, torceu o joelho que estava condenado lá pelo Fenerbahçe. O Fenerbahçe falou que ele tinha que operar e o departamento médico do Vasco falou aqui que não precisava operar. Gente, isso tem que ter uma cobrança profissional, claro. É muito jogador lesionado, o Vasco precisa fazer uma revolução no seu departamento de futebol, de verdade, sabe? Quem sou eu para questionar médico do Vasco, né? Cara que estudou. Não é isso, mas porra, o Vasco tem um histórico de jogadores lesionados que é uma brincadeira, Paulinho, JP, Jair, o JP que agora foi pro Avaí, o Estrela teve que operar 2 vezes, o Adson teve que operar 2 vezes, sabe? São coisas que, sei lá, de verdade, tinha que se falar alguma entrevista, uma coletiva por semana pro torcedor, gente. O torcedor é que paga a conta, gente. Respeite mais o torcedor vascaíno. O torcedor paga a conta. Então a gente precisa estar muito alinhado com o torcedor, porque o torcedor é o patrimônio, o torcedor é a mola mexe para botar o Vasco nas cabeças, os jogadores é importante, mas o calor da nossa torcida é maravilhoso. E esse ano, como não vai ter obra, né, só no final do ano, ainda bem, é melhor, porque o Vasco esse ano é um ano de afirmação ainda, de consolidação, de nunca mais essa briguinha de Série B, que isso aí é traumatizante para o torcedor do Vasco. Eu sou um cara traumatizado, porque a gente foi para a segunda divisão 5 vezes, mano. É coisa pra cacete, sabe? E isso tem que acabar, isso tem que parar, dar um basta nisso. Então, nada melhor que fazer um grande brasileiro. Nós temos também a Sul-Americano, que já vamos ter jogo na quarta-feira agora, né? Contra o Melgar. E vamos ter jogo também contra e tem também a Copa do Brasil, que eu acho que já está em andamento. Mas eu falo e repito, o Vasco, a competição mais importante do ano é o brasileiro. Claro que eu quero ganhar tudo, mas o brasileiro é para consolidar a solidez de um clube de ponta, como sempre foi o Vasco. Não é à toa que tem uma das 3 maiores torcidas do Brasil, quer queiram, quer não queiram, tá? Às vezes as pessoas querem questionar isso, e eu acho isso um absurdo. Eu acho que até a diretoria do Vasco tinha que fazer um pleito de uma pesquisa séria, porque a quantidade de torcedor que é indicada é o que você consegue também de arrecadação de receita de televisão, de patrocinador, entendeu? Porque nessas pesquisas de maluca, bota o Vasco como 5ª torcida. Isso é piada de mão. Aonde que o Vasco está atrás de São Paulo e Palmeiras? Mas desculpa, parceiro, mas de jeito nenhum, É Flamengo, Corinthians e Vasco, entendeu? Isso aí eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, falando do jogo, o Carille, pelo que a gente tem ouvido aí da imprensa, né? O time deve começar jogando hoje com Léo Jardim, PH, João Vitor, Maurício Lemes e Piton. Hugo Moura, Paulinho e o nosso Little Coutinho. Na frente, o Garré para um lado, o Nuno Moreira pelo outro e centralizado o nosso Verrete. Espero que o Vasco também use o Payet, que vai estar relacionado, né? O próprio Ryan. Eu queria ver muito o Ryan de centroavante. Gente, eu falo isso com muito cuidado. Eu adoro o Verrete, adoro. Mas o Verrete não é jogador para ser o titular o tempo todo. Está com 37 anos. O Vasco precisa de intensidade, velocidade ali na frente. O Ryan está um touro, está pronto. Ele fez um sul-americano maravilhoso pela seleção brasileira. E é um jogador que ainda não foi usado como tem que ser, porque o Ryan já nós vamos perder esse jogador, porque ele foi renovado o contrato agora. Para quê? E fez sabiamente a diretoria, para vender. O Vasco está roendo beira de perigo, não tem jeito. O Vasco precisa de dinheiro. Vamos usufruir desse jogador, pelo menos esses próximos 3 meses aí, né? Quando vai abrir a janela do meio do ano. Eu penso isso. Então é isso, galera. O jogo é 6h30. Galera, tem um esquemazinho do ingresso que você, além de comprar o ingresso, você tem que levar o QR Code. Eu aconselho vocês, a Vasco TV e a Net Vasco está dando uma amostra de como é para vocês não chegarem lá, não dar com a
cara da porta, né? Porque parece que tem que mostrar o QR Code além do ingresso e a facial, né? E vocês se informam. Eu não vou no jogo hoje porque o jogo é 6h30, 6h30 é um horário tarde para mim. Eu tô sem carro já vai fazer 10 dias. Então, meu carro só fica pronto semana que vem. Então eu vou ver o jogo em casa, mas que o Vascão da Gama traga os 3 pontos, que é muito importante para a gente começar esse pelotão, essa procissão longa, que são 38 rodadas. Você ganha em casa, aí tu vai pegar um Corinthians sábado que vem, mas tranquilo. Tu vai jogar com o Corinthians, sabe? Já sabendo o que você precisa, porque tu perder pro Corinthians, que a gente não quer, mas é normal porque o jogo é lá. Mas tu vai lá e tu arranca um empate, pode até ganhar, porque, sei lá, futebol é dentro de campo. Então acho que o Vasco tem que seguir exemplos bacanas. Um dos exemplos bacanas é o próprio Fortaleza aí, que tá aí, time normal, normalzinho, mas um time bem interessante. Agora trouxe o Daverson, o Deivinho, tava aí soltinho, que o Vasco poderia trazer, mas parece que também existe uma má vontade do Atlético Mineiro com o Vasco, talvez em função lá do Paulo Brax, né? Que também é o seguinte, né, o Paulo Brax, tá aí magoadinho, mas na hora que tava de diretor aqui, não tomou nenhuma posição, foi omisso, né? Foi falar depois que não tinha autonomia quando saiu. Por que não foi macho na hora? Tu sairia bonito do Vasco. Fala assim, ó, eu tô pedindo demissão porque essa 777 não me dá autonomia para fazer nada. Não, agora aí fica com frases enigmáticas, dando uma esculachada no Vasco. Ah, meu irmão, vai te catar. Quem é Paulo Brax na fila do pão, pô? Respeita isso aqui, ó. Isso aqui é Vasco. E aí, Vasco, começa a boicotar também. Boicota Palmeiras, Atlético Mineiro. Tá tudo de má vontade para cima da gente. O próprio América Mineiro e o Vasco cedeu lá Figueiredo e Cauã Barros. Enfim, gente. Futebol não é fácil não, cara. Tu tem que ter jogo de cintura e tem que ser também mafiosozinho. Se não for mafioso, o Eurico era um mafioso, na minha opinião, do bem. O Eurico, no auge da saúde dele, o Eurico tinha que respeitar, porque ninguém pisava no Vasco, não. Ninguém pisava. Galera, eu vou ficando por aqui. Cafezinho com Portuga. Volta amanhã, se Deus quiser. Se cuida. Um domingo abençoado para todos e que o Vascão hoje vença para começarmos bem o campeonato. Fui! É muito bom ser Vasco.